Oi, pessoal! Vamos para mais um conteúdo novo. Agora é equação do segundo grau, tá? Eu confesso para você que de todos os conteúdos de matemática, esse é o que eu mais gosto. Eu amo equação de segundo grau. Com certeza você já deve ter visto essa fórmula aqui, ó. Eu já vi muitos alunos falando dessa fórmula, tá? Parece difícil, mas não é. É só uma questão de prestar atenção, fazer com cuidado, que dá tudo certo, tá? Mas primeiro, o que é uma equação de segundo grau? A equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial. Uma equação polinomial é aquela equação que exige uma letra, que tem uma letra. E aqui nessa equação a letra vai ser x, tá? Cujo o termo de maior grau está elevado ao quadrado. Isso o que quer dizer? Que para ser uma equação do segundo grau tem que existir um x ao quadrado. Tá? Então, a regra fundamental para ser uma equação do segundo grau tem que ter o x ao quadrado, tá bom? Também chamado de equação quadrática, justamente por causa desse quadrado. Aqui eu dei exemplos de equações do segundo grau. Então, ó, esse primeiro é uma equação de segundo grau, por quê? Porque existe esse x ao quadrado aqui, tá? Então, existe x ao quadrado, existe o x e o termo independente. O que é o termo independente? É esse númerozinho que não tem nenhuma letra, tá? Outra equação de segundo grau, essa daqui, porque existe o x ao quadrado. Essa também é uma equação de segundo grau, porque também tem o x ao quadrado. E agora, exemplo de equações que não é do segundo grau. Por que não é do segundo grau? Esse primeiro exemplo não é do segundo grau porque não tem o x ao quadrado. Então, para ser uma equação de segundo grau, tem que ter o x ao quadrado. Mas esse não tem x ao quadrado. Então, ó, não é uma equação de segundo grau. E essa de baixo, por que não é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente do x tem que ser ao quadrado, por isso segundo grau. E aqui existe um expoente 3. Então, isso aqui é uma equação do terceiro grau, tá? Terceiro grau. Então, não é do segundo grau, porque por mais que existe um x ao quadrado, mas também existe um x cúbico, tá? Então, não pode ter um x maior que 2, tá? Então, por exemplo, x quarta mais x ao quadrado mais 8, vamos colocar um 8, igual a 0. Isso pode ser uma equação de segundo grau? Não. Por mais que tenha o x ao quadrado, não pode ser equação de segundo grau, tá bom? Então, tem que ter o x ao quadrado e ele tem que ser o maior. Pode existir um x, tá? Pode existir o x, porque aqui, ó, quando tem nada é 1. Então, x elevado a 1 pode, o maior tem que ser o 2, tá bom? A representação de uma equação de segundo grau é sempre essa aqui, ó. Então, sempre vai existir o x ao quadrado, sempre vai existir. Também vai ter um x e também vai ter um número sozinho. O que são essas letras? Esse A, esse B e esse C são coeficiente. Coeficiente. O que significa coeficiente? São os números. Então, coeficientes são os números dessa equação. Então, aqui sempre vai existir um número que acompanha o x ao quadrado. Aqui também vai existir um número que acompanha o x. E aqui também vai existir um número sozinho, que é o termo independente. Vamos, por exemplo, aqui, ó. É uma equação de segundo grau. E aqui, nesses exemplos, vou pedir para você calcular, achar, tá? O valor do A, do B e do C. Então, o valor do A, do B e do C. Então, aqui você vê que o A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Então, ele é coeficiente. Lembrando, coeficientes são os números. O coeficiente, o A, é o coeficiente do x ao quadrado. Então, você olha aqui, ó. Quem acompanha o x ao quadrado? É o 5. Então, o valor do A é 5. O B, você dá para ver que ele acompanha o x. Então, quem acompanha o x aqui? O 3. Mas lembra, ó, o sinal do número, ó, o menos está no 3. Então, ele acompanha o número, menos 3, tá? E por que eu não coloquei sinal aqui? Quando não tem nada a mais, então posso deixar nada. E o C é o termo independente, é o número sozinho. Então, quem é que está sozinho aqui, sem letra?
menos 2. Lembrando que o sinal acompanha o número. Então, o C aqui é menos 2. Então, eu encontrei o valor do A, do B e do C. Sabe por que eu vou precisar encontrar esses valores? Porque a fórmula que vão usar vai precisar do valor do A, do B e do C. Então, primeiramente, vocês têm que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembrando, o A é o coeficiente, é o número que sempre acompanha o x ao quadrado. Então, quem está na frente do x ao quadrado é o coeficiente do A. O B é sempre o coeficiente que acompanha o x. E o C é o número sozinho, sem letra, é o termo independente. Vamos esse daqui, ó. O valor do A, B e C. Vamos achar o valor do A, B e C. Então, o A é quem? O que acompanha o x ao quadrado. Então, quem acompanha o x ao quadrado aqui é o 3. Então, é o valor do A. O B é o que acompanha o x. Então, aqui você vê que não tem ninguém que acompanha o x. Então, não tem o valor do B? Não, não tem o valor do B. Então, o B vai valer 0. Tá? É como se tivesse assim, ó, 3x ao quadrado mais 0x mais 55. O 0 automaticamente anulou essa letra, tá? Então, o B que acompanha o x não vai ter. Por quê? Porque não tem x, o B não tem x, ou o B que acompanha o x, então não tem x, então não tem B. Então, é 0. E o C é o termo independente, é o número sozinho. Então, quem tá sozinho aqui? 55. Lembrando, quando tem mais, não precisa, só coloca o menos, tá? Porque todo número positivo, todo número que não tem sinal, ele é positivo, tá bom? Então, não precisa colocar o sinalzinho. E agora, ó, vamos achar o valor do A, do B e do C. O A é quem? O que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x. Então, quem acompanha o x é o 3. E o C é o termo independente. Então, quem é o termo independente? É o número que está, ó, para cada igualdade, tá bom? A gente olha para cada igualdade, é o número que está sozinho, não tem. E quando não tem, é 0. Por que existe esse igual a 0? Toda equação, para ser equação, precisa de ter uma igualdade, tá? Então, todos os termos dessa equação, a gente sempre coloca ao lado esquerdo. Tá bom? Então, quando não tem nada depois do lado direito, então a gente iguala a 0. Então, sempre tem que ter uma igualdade. Aí, outro detalhe. Você achando o valor do A, do B e do C, quando uma equação tem esses 3 valores, ela é chamada de equação completa. Porque ela vai ter o x ao quadrado, vai ter o x e vai ter o termo independente. Quando uma equação não tiver qualquer um dos termos, por exemplo, aqui tem o A, tem o C, mas não tem o B, ó, não tem o valor do B. Ela é chamada de incompleta. Porque tá faltando alguém, tá? Então, aqui, ó, tem o A, tem o B, mas não tem o C. Não tem aquele termo independente, não tem aquele número sozinho. Então, é chamado de incompleta. Tá bom? Então, lembra, nunca esquece disso. O A é o que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x. E o C é o termo independente. Tem todos os valores? Ela é completa. Tá faltando um ou faltando outro? É incompleta. Vocês perceberam aqui que faltou o B e faltou o C. Mas nunca pode faltar o A. O A, ele tem que ser diferente de 0. O A, ó, desculpa aqui, ó. O A tem que ser diferente de 0. O A nunca pode ser 0. Por quê? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. 0x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Se o A for 0, esse 0 anula o x ao quadrado. Ó, vai anular. Aí vai passar a existir o quê? Uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau. Mas eu não quero equação do primeiro grau, eu quero equação do segundo grau. Então, pode existir uma equação sem o B e sem o C, mas nunca pode existir uma equação sem o A, porque aí não é uma equação de segundo grau, tá bom? E aí, a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, você vai encontrar as raízes da equação. O que é as raízes? A equação do segundo grau, ó, segundo. Então, existe 2 raízes. As raízes é a resposta dessa fórmula.
A raiz é a resposta dessa fórmula, tá? Então, vai existir valores para x. Quando você achar o valor de x e substituir aqui, ó, essa equação vai acontecer o quê? Vai zerar. Então, tem um jeito de a gente tirar a prova real dessa conta. Então, essa fórmula você vai encontrar os valores de x que existem nessa equação de segundo grau. Então, a fórmula, ó, é chamada de fórmula de Bhaskara. Delta, que é uma letra grega, igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é sempre essa fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes, quando não tem nada aqui é vezes, tá? Vezes a vezes c. Essa é uma fórmula. E tem a outra. Menos b mais ou menos, vamos entender por que tem esse mais ou menos, raiz quadrada de delta. Então, o valor que a gente encontrar aqui, a gente vai colocar aqui na raiz quadrada, dividido por 2 vezes a. Nossa, parece difícil, mas não é, tá? Eu juro pra vocês que não é difícil. Vamos lá, determine a solução da equação. Então, ele quer saber os valores de x que tem essa equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o valor do A, o valor do B e o valor do C. É obrigado a saber, porque a gente vai usar na fórmula. Lembra, o valor do A é o que acompanha o x ao quadrado. Mas não tem ninguém na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada é 1. O valor do B é o que acompanha o x. Então, é 2. E o valor do C é o termo independente. Lembrando, o negativo vai junto. Agora, você vai pegar a fórmula. Vou escrever aqui, ó. Vamos pegar a primeira fórmula. E no lugar das letras, você vai trocando pelo valor dela. Então, delta é o que eu vou achar. B. Então, no lugar do B, eu vou colocar o valor do B. 2. Ao quadrado é da fórmula, eu vou repetir. Menos 4 é da fórmula, vezes o valor do A. 1. Vezes o valor do C. O C é menos 3. Menos 3. Coloca entre parênteses, por esse vezes, esse menos não brigar, tá bom? Agora eu vou resolver. Delta igual. Resolve isso daqui primeiro. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Aí agora eu vou multiplicar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Porque, ó, esse multiplica esse que multiplica esse. Então, o jogo de sinal, ó. Esse vai multiplicar com esse. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu resolvi esse quadrado e resolvi tudo isso daqui. Agora é só somar. 4 mais 12, 16. Então, o valor dessa letra grega é 16. Agora, eu vou pegar a segunda fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. De novo, você vai trocar as letras pelos números. Menos da fórmula. E quem é o valor do b? 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é esse valor que você achou aqui, ó. Delta vale 16. Dividido por 2 vezes o A. 1. Agora é só resolver. Então, primeiro vamos resolver a raiz quadrada, ó. Menos 2. Por que esse menos? Ó, porque é da fórmula. Tá vendo aqui, ó? Menos é da fórmula. Então, 2 mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 16? Então, que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Dividido, vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Aí, agora, sabe o que vai ser esse mais ou menos? Lembra que eu falei que a equação do segundo grau vai existir 2 valores de x. Se fosse uma equação do primeiro grau, vai existir um valor de x. Equação do terceiro grau, vai existir 3 valores de x. Então, a equação do segundo grau vai existir 2 valores de x. Então, você vai fazer, ó, a gente chama de x' e x duas linhas. Então, primeiro x e segundo x. Você vai pegar toda essa conta só com um mais no meio. Eu vou repetir tudo isso daqui, só mais. Então, menos 2 mais 4 dividido para 2. Tá? Ó, eu peguei tudo isso, só o mais. Agora, eu vou pegar tudo isso, só o menos. Então, por isso que é mais ou menos. Porque é um e depois o outro. Tá bom? Então, eu fiz uma conta para o mais e outra conta para o menos. Agora, é só resolver. Sinais diferentes. Você tem R$4 e quer pagar 2, vai pagar tudo? Vou. Vai sobrar quanto? 2. Dividido para 2, eu vou repetir. 2 dividido para 2, 1.
Agora você deve 2 e deve 4. Meu Deus, você não tem nada, só deve. Então você vai dever quantos no total? 6 dividido para 2. Menos 6 dividido para 2, 3. Então, o conjunto solução, que são os valores de x, é quem? O 1 e o 3. Essa é a resposta. O 1 e o 3. E aí, quer que tire a prova real? Vamos tentar tirar a prova real? Então é assim, ó. Para tirar a prova real, você vai pegar a conta. Aqui não é um dos valores x? Qualquer um desses daqui, você pode pegar e substituir aqui no lugar do x. Então, vamos pegar um que é mais fácil. Então, no lugar do x, você coloca o 1, que é uma das respostas que eu achei. Então, 1 ao quadrado, mais 2, quando não tem nada aqui é vezes. 2 vezes 1, menos 3. Então, tudo isso tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Para você ter certeza que tá certo, tem que ser igual a zero, porque ó, essa conta é igual a zero. E aí, vai dar 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 é igual a zero. 1 mais 2, 3. E 3 menos 3 é igual a zero? É. Então, tá certo. Se eu fizer com o 3, jogando aqui, também tem que dar zero. E qualquer outro número que não seja desses dois, não vai dar certo. Porque esses são os únicos números que, jogando na conta, a resposta vai dar zero. Então, 3 menos 2 é igual a zero. Então, é uma equação de segundo grau certa. Tá? Então, se você pegar o menos 3 e jogar aqui, também. Mas se você pegar o 2 não tá aqui, não vai dar certo. Tá? Então, as raízes são isso. Para quando você jogar na conta, vai dar uma conta certa. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos lá, com passo de mágica eu já mudei de folha. Mentira, só virei. Vamos lá, o valor primeiro, você vai ter que achar o valor de A, valor de B e o valor de C. O A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, então vai ser 1. O B é sempre que acompanha o x, menos 6. E o C é o termo dependente, 9. Jogando na fórmula, vocês vão ter que aprender essa fórmula, vai ter que fazer de cabeça, tá? Vamos lá, delta é igual. O B, você, no lugar do B, você coloca o valor dele, menos 6. Ao quadrado, porque é da fórmula, você não pode simplesmente esquecer, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, ó, 1, vezes o valor de C, 9. Resolve o quadrado, lembrando, todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica o quê? Positivo. E 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. Por quê? Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Porque você vai pegar essa base e vai repetir quantas vezes? 2 vezes, ó. Menos 6 vezes menos 6. Você vai existir um jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. Tá? Então, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo por causa desse jogo de sinal aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Agora, você vai multiplicar tudo aqui, ó. Tem algum sinal aqui para fazer jogo de sinal com esse? Não. Porque quando não tem nada aqui, imaginariamente é o quê? Mais. Então, menos com mais é menos. Menos com mais é menos. Então, eu só baixei aqui. Lá no outro, eu fiz jogo de sinal porque aqui era negativo. Então, eu fiz menos com menos, mais. Mas aqui não tem. Então, menos com mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta é igual a 36 menos 36 é 0. Nossa, faz tudo para dar 0, é. Infelizmente. Jogando na outra fórmula. Ó, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. X é igual, porque são os valores de x que eu tô achando, menos da fórmula. Agora eu quero o valor do B. O valor do B é quem? Menos 6. Então, ó, menos 6. Olha que coisa feia, né? 2 menos, mas a gente coloca entre parênteses. Agora sim ficou bonito. Então, menos da fórmula e o B é menos 6. Então, são 2 menos, um da fórmula e um do 6. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, quem é? 0. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Resolve a raiz quadrada. Ah, mas vamos fazer aqui, ó. Menos com menos é mais. Mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 0? Que número vezes ele mesmo dá 0? 0. Dividido por 2 vezes 1, 2.
Lembrando, chega aqui, quando tem nada para fazer, vai existir dois valores de x. X' e x'. O que significa? Você vai pegar toda essa conta e o mais. Ó, eu peguei tudo isso e tirei o mais, tá? Então, ficou 6 mais 0 dividido por 2. Agora, o outro, eu vou pegar tudo isso, só o menos. Se eu fizer o contrário, eu quero pegar o menos e depois o mais. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Mas você tem que saber que um é positivo e o outro é negativo. Se você quiser pegar primeiro o menos, não tem problema. Mas se você pegar o menos primeiro, o outro vai ser mais, tá? 0 mais 6 é 6. Dividido por 2 é 3. 6 menos 0 é 6. Dividido para 2 é 3. Tá? Então, essas são as duas respostas de x. Solução 3 e 3. Ou só 3, né? Então, o que significa? Que somente o 3, se eu jogar aqui nessa conta, vai dar 0. Né? Vou tirando a prova real. Vamos à próxima. Valor do A, valor do B e valor do C. O valor do A é que acompanha o x ao quadrado. Então, quando não tem nada na frente, é 1. O valor do B é que acompanha o x. Lembrando, o menos do número vai junto. E o valor do C é o termo independente. Jogando na fórmula, você vai substituir os valores da letra pelos números. O B é que acompanha o B, que acompanha o x, né? Já estava falando de novo. O B é quem? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, que é da fórmula. Menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, 1. Vezes o valor de C, 6. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 2 ao quadrado é 4. Resolve tudo aqui, ó. Menos, não tem ninguém para fazer jogo de sinal, então eu só vou repetir o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Pensa no dinheiro. Você só tem R$4 e quer pagar 24. Você só tem 4 e quer pagar 24. Você vai pagar tudo? Não. Você vai dar esses 4 e vai ficar faltando quanto? 20. Aí, eu sinto lhe dizer que a conta acabou. Por que acabou? Então, ó, o conjunto solução não tem. Não vai existir nenhum número que você jogando aqui que dá para resolver. Então, não é solução conjunto vazio. Ou você coloca a resposta sim, ou assim, né? Um zero cortado, ou um E, ao contrário. Então, essas são as respostas. Por que, professora, acabou aqui? Vamos continuar a conta, ó. Vamos resolver com a outra fórmula. Vou te explicar o porquê a conta acabou ali. X, o menos da fórmula, e o B vale menos 2. Então, um menos é da fórmula, outro menos é do 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta é quem? Menos 20. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Menos com menos, mais 2, que é igual. Mais ou menos, qual a raiz quadrada de menos 20? E aí? Não é porque não existe raiz quadrada exata de 20, é por causa desse menos. Por exemplo, se fosse raiz quadrada de menos 9, que número vezes ele mesmo dá menos 9? Menos 3, claro que não. É um número vezes ele mesmo. Um número vezes ele mesmo. Se você multiplicar menos 3 por ele mesmo, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, não existe raiz quadrada de número negativo, porque não existe um número vezes ele mesmo que dá negativo. Porque se você multiplicar dois números negativos, fica positivo. Então, o problema está aqui. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não tem como você continuar essa conta. Não vai existir x' e x'. Porque se não tem como resolver, como você vai continuar? Então, toda vez que der número negativo na delta, a sua conta acabou. Então, qual é o conjunto solução? Vazio. Não vai existir valores de x, então acabou a conta. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo aqui. Esse daqui eu não ia colocar, mas eu já estou empolgada. Já que eu gosto desse conteúdo, já me empolguei. Vamos lá. Valor de A, valor de B, valor de C. O valor do A que acompanha o x ao quadrado. Então, é 2. O valor do B é que acompanha o x. Então, se é menos, vai o menos junto. E o C é o 6. Jogando na fórmula,
menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 8, então, A ao quadrado que é da fórmula. Menos 4 vezes o valor de A. O A aqui vai valer 2. O C vai valer 6. Delta é igual 8 ao quadrado é 64. Todo número negativo elevado a um número par fica positivo. Aí você vai multiplicar tudo aqui, ó. Menos, não tem ninguém para fazer jogo de sinal, então vou repetir. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Delta é igual 64 menos 48. Ah, deu uma bugada aqui. Vamos lá. Não dá para tirar, pega emprestado. 8, 14 menos 8 dá 6. Aqui é 5. 5 menos 1 é 5 menos 4 é 1. Então, delta é 16. Jogando a outra fórmula, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual menos da fórmula e o valor do b é menos 8. Então, vai existir dois menuzinhos aqui, ó. Um da fórmula e outro do 8. Mais ou menos raiz quadrada de delta 16 dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 2. 2. X é igual menos com menos, mais 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é? Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Dividido por 2 vezes 2? 4. Chegando aqui, lembra, vai existir dois valores de x. Então, x' e x duas linhas. O x' você vai pegar um sinal. Eu gosto de começar por mais, que o mais vem primeiro. Então, você vai pegar tudo isso, só um mais no meio. Então, 8 mais 4 dividido para 4. Aí, agora eu vou pegar o x duas linhas só com o menos. Então, uma conta é por mais, outra conta por menos. Gente, é aqui no meio que muda, não é o número da frente, não. Tá? Ah, um é positivo e outro é negativo, então é menos 8. Não. Esse 8 fica e é o sinal do meio que muda. Então, um é mais e o outro é menos. 8 mais 4, 12. Dividido para 4, 3. 8 menos 4, 4. Dividido para 4, 1. Então, conjunto solução, que é a resposta, é 3 e 1. Esses são os únicos números que eu jogando lá naquela fórmula vai dar uma conta exata, vai dar uma conta certa, tá bom? Então, tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, ele é importante. Vai ter que, deixa eu virar a folha aqui, vai ter que aprender a fórmula. Então, lembrando da fórmula, só trocar os valores e depois resolver a continha, tá? Equação do segundo grau. Tem que existir o x ao quadrado, tá? Então, se tiver um x sem x ao quadrado, não é equação do segundo grau, é do primeiro grau. E se tiver, aqui eram 3. Se tiver um x elevado a 3, não pode, tá? Porque o maior tem que ser ao quadrado. Coeficientes são os números que acompanham o x ao quadrado, que acompanha o x e o termo independente. Então, toda vez que falar qual é o coeficiente do número, da letra tal. Então, coeficientes são os números, tá? Então, o A, o B e o C, a gente aprendeu o A que acompanha o x ao quadrado, o B que acompanha o x e o C é o termo independente. Completa é quando tem o A, B e o C. Incompleta é quando está faltando ou o B e o C. Nunca o A pode ser igual a zero, tá? Porque automaticamente o zero anula o x ao quadrado. E aí não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau, tá? Outra coisa, só para não ter dúvida. O x' e x duas linhas são os dois valores possíveis para x. Então, um x você faz com mais e o outro você faz com menos. Se quiser começar com menos, não tem problema. Se, por exemplo, aqui eu começasse com menos e aqui mais, então aqui estaria diferente, não tem problema. O conjunto de solução pode ser o 1 e o menos 3, mas também pode ser o menos 3 e o 1. Tá? Não tem problema, essa ordem não tem problema. Então, se em algum lugar aparecer assim, em vez de assim, tá errado, não.
Porque aqui talvez eu comecei por menos, por isso que tem o -3, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Beijo!